para compartilhar com vocês mais uma notícia importante atualizada para que todos nós possamos nos manter sempre bem informados, até porque nós vivemos um momento de muita tensão no nosso país, em que a informação é necessária para sabermos a que ponto chegou esse país e o quão necessário é o apoio dos patriotas, dos cidadãos de bem, ao presidente Bolsonaro, que está lutando pela liberdade do povo brasileiro, nesta hora que o STF, juntamente com um grupo de parlamentares, quer impor censura, quer impor autoritarismo, como já tem feito prefeitos e alguns governadores se valendo da pandemia. Mas para piorar a situação, o que aconteceu? Agora surgiu um grupo, assim como está acontecendo nos Estados Unidos, para trazer o caos e desestabilizar o nosso país. E esta mensagem eu quero compartilhar com vocês, 3 reportagens. O Exército alerta que pode colocar os tanques na rua. E outra notícia importantíssima, Celso de Mello arquiva pedido de apreensão do celular de Jair Bolsonaro, de Carlos Bolsonaro, e o general Ramos dando uma esfrega no Celso de Mello. Antes de prosseguir com essas notícias, acompanhe o vídeo até o final, importantíssimo. Curte o vídeo, compartilha, se inscreva no canal. Se você não é inscrito, ative as notificações, se torne membro se você puder. O nosso dever aqui, ninguém trabalha, eu tiro um tempo do meu trabalho para fazer isso, aconselho você, te incentivo a fazer como tantos outros patriotas, uns ao lado dos outros, juntos nós somos mais fortes por uma pátria melhor. Mas vamos sem mais delongas aqui, a notícia é do site O Jornal da Cidade Online. Exército pode colocar os tanques nas ruas com o eclodir dos ataques de grupos terroristas que se auto-institulam pró-democracia e recebem estranhamente o apoio fervoroso da grande mídia e de líderes da extrema esquerda. Instaurou-se uma grande instabilidade na segurança nacional, analisando-se que esse bando anda fazendo pelas ruas como agressões a cidadãos e depredações a patrimônio público. Não é de duvidar que o Exército Brasileiro tenha que intervir para acabar com este terrorismo que põe em risco a vida de milhares de pessoas de bem. A avaliação na cúpula do Exército, segundo a notícia aqui do site, está printada aí se você quiser ver, é que neste primeiro momento as manifestações, como no último domingo, com atos de vandalismo e confronto, devem ser contidos pela Força de Segurança dos Estados. Entretanto, os militares podem colocar os tanques na rua caso a situação fuja do controle. Atos de terror requerem medidas firmes. Inusitada que o apoio a esses marginais estão recebendo advindo de forças que notadamente trabalham contra o país em prol de interesses inconfessáveis. Essa é a primeira matéria. A segunda matéria, a segunda notícia é que Celso de Mello arregou realmente, começou a sentir a pressão, precisou subir somente um pouquinho o tom. Ele que havia mandado à PGR o pedido para a apreensão do celular do presidente da República, Bolsonaro reagiu de forma firme e veemente, e agora, com os últimos acontecimentos, todas as horas, mensagem dos militares, do Exército se preparando, mostrando que estão preparados para a operação de garantia de lei da ordem. Celso de Mello arregou. O ministro Celso de Mello do Supremo Tribunal Federal, relator do inquérito que investiga. Essa notícia aqui é do Conexão Política, se você não conhece também, site de direita, Davi Albuquerque, fundador, direitíssimo, apoiador do presidente Bolsonaro, conheça também, informação de qualidade verídica. E Celso de Mello, relator do inquérito que investiga as acusações de uma possível interferência de Jair Bolsonaro na Polícia Federal, arquivou nesta segunda-feira, no dia 1º, o pedido partidos para que fossem apreendidos celulares do presidente Jair Bolsonaro e do filho, o vereador Carlos Bolsonaro. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, já havia manifesto no STF contra a apreensão dos aparelhos. Para Aras, o processo de investigação compete ao MPF, não cabendo intervenção de terceiros no processo, como no caso de partidos ou parlamentares. Na decisão, o decano do STF fez questão de reafirmar a posição da Corte neste singular momento em que o Brasil enfrenta gravíssimos desafios. Torna-se essencial reafirmar desde logo, neste singular momento em que o Brasil enfrenta gravíssimos desafios, que o Supremo Federal, atenta à sua alta responsabilidade institucional, não transigirá nem renunciará ao desempenho isento à impessoalidade da jurisdição, fazendo sempre prevalecer os valores fundantes da ordem democrática e prestando incondicional reverência ao primado da Constituição, ao império das leis e superioridade político-jurídica das ideias que informam que animam o espírito republicano, assegura Celso de Mello. Pura hipocrisia essa declaração de Celso de Mello, mas o que vale para nós é a vitória contra esses esquerdistas que toda hora tá ajuizando coisas ilegais por ter o braço é um braço da esquerda, literalmente. A atual composição da Suprema Corte é uma vergonha nacional, e esse senhor recuou nisso aqui depois de tantos trancos, mas ele precisa levar um sacode maior ainda, precisa ser impedido, precisa ser retirado, é necessário que ele seja retirado. Diante da acusação que ele fez de que Bolsonaro e os seus apoiadores se comportavam, Bolsonaro como Hitler, seus apoiadores como nazistas, o general Ramos pede respeito e amor à pátria ao decano Celso de Mello. Deu uma sacudida de leve, né? Que esses generais também não estão mostrando firmeza, não. Esses que estão no governo deveriam agir com mais veemência. Uma mensagem do general Eduardo Ramos encurrala ainda mais o ministro Celso de Mello. A situação parece insustentável, mesmo assim,
Outros ministros do STF, segundo o site antagonista, entendem que a mensagem de Celso de Mello não a torna suspeita e impedir para continuar atuando no procedimento contra o presidente Bolsonaro. Parece piada, o sujeito comparou o Brasil com a Alemanha de Hitler e desrespeitou a figura do chefe da nação. Não é suspeito? É o que então? Eis a manifestação do general Ramos. Comparar o nosso amado Brasil à Alemanha de Hitler nazista é algo no mínimo importuno e infeliz. A democracia brasileira não merece isso. Por favor, respeite. O presidente Bolsonaro tenha mais amor à pátria no Brasil. Tá aí o print da veracidade da mensagem, que deveria ser num tom mais agressivo. Se fosse eu, falava com ele, meu senhor, você tem que respeitar o chefe supremo dessa nação. Afinal de contas, quem indica ministro é o presidente, não o presidente quem indica o ministro. O representante legítimo do povo é o presidente Jair Bolsonaro. E calado, você é um poeta, deveria ser a mensagem do general Ramos. Mas não é fácil lutar contra esses comunistas. Veja aí mais uma vez a mensagem do general Braga Neto, da dificuldade que é para extirpar esses comunistas do Estado brasileiro. Curte, compartilhe, tamo junto. Assim seremos nós ao longo dos próximos 50 anos. Eu estudo comunismo há mais de 43 anos. Estive envolvido nos porões desse lixo que comandou o país e que degradou todinha a nossa sociedade. Hoje nós temos um desafio incomensurável: combater essa imundície que se tornou principalmente a política brasileira. Então, os desafios que o Exército, o comandante em chefe das Forças Armadas, o nosso presidente Jair Bolsonaro e todos nós, cidadãos de bem, que temos à frente uma guerra a vencer. Precisa estar claro isso. O interessante nisso tudo estoura agora recentemente uma rebelião a nível estadual, justamente num estado comandado pelo PT. Gozado, eu fico intrigado com relação a isso. Prestem muita atenção nas ações que virão daqui para frente. Estejam protegidos, mas de uma coisa é certa: o comunismo só enxerga uma palavra: força. Eles não vão desistir. E nós vamos ter que combatê-los frente a frente, numa luta sem trégua, para poder deixarmos um Brasil que realmente nós possamos ter esperança para os nossos filhos e nossos netos. O que está aí hoje no país não é brincadeira. Não é brincadeira. As pessoas precisam estar atentas. O crime organizado que tomou conta desta nação é uma coisa de tamanho incomensurável, não tem fim. E nós vamos lutar muito para poder entregar um país que realmente mereça os nossos filhos, os nossos netos e as gerações vindouras. Abraço a todos e que Deus nos proteja.